Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Nós estamos em meio à Semana Nacional do Trânsito 2022, por isso esse é nosso assunto de hoje e estão comigo o diretor de Trânsito de Teutônia, Carlos Peixoto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer imenso a gente estar aqui para novamente lembrar o pessoal da consciência no trânsito. E também o coordenador do CFC Schneider, Jefferson Altaus. Bom dia, Jefferson, tudo certo? Bom dia, Bruna, bom dia, Peixoto. Acho que é uma oportunidade ímpar para a gente conversar um pouquinho sobre essa parte de trânsito, né? Por mais que nós, como Centro de Formação de Condutores, falamos que todos os dias sobre isso, né? Mas a Semana de Trânsito veio para reforçar um pouco para a sociedade essa parte do trânsito também. Quero começar falando justamente sobre isso. Afinal, a Semana do Trânsito é realizada de 18 a 25 de setembro. Mas qual é o principal objetivo dela? Bruna, este ano então, o nosso Código de Trânsito, na verdade, né, ele foi instituído em 97 e com isso já foi promulgado a questão da Semana Nacional de Trânsito, tá? Todos os anos, então, a nível de país, né, é instituído um tema específico sobre a Semana do Trânsito, tá? E este ano a gente tem o tema como Juntos Salvamos Vidas, né, porque o trânsito ele não é só formado por condutores, por motoristas, como a gente diz, né, é num todo, tá? E todas as peças são importantes para que a gente tenha um trânsito mais seguro. Conscientização, né? A gente precisa tomar cuidado no trânsito todos os dias do ano, mas a Semana do Trânsito é justamente um alerta, uma divulgação maior sobre esses cuidados que a gente aprende nas aulas de direção, mas que precisam ser relembrados, certo? Isso, é importante a gente estar todos os dias falando sobre isso, né, reforçando e muitas vezes até fazendo uma reflexão, né, do que a gente faz de errado, né, o que a gente deve corrigir no nosso dia a dia daí. Bom, só para colaborar aí com o Jefferson, né, essa parte que ele colocou é muito importante. Todos nós, todas as pessoas fazem parte do trânsito, sempre. Toda vez que tu botou, eu sempre brinco que toda vez que tu bota o pé para fora de casa, tu faz parte do trânsito. Esteja tu a pé, esteja tu de bicicleta, esteja você de carro, moto, enfim. Cada um de nós faz parte, no caso, do trânsito. E cada um tem a sua responsabilidade, a sua parcela importante dentro do trânsito. Cada um tem que ter a sua consciência. O pedestre tem que ter aquela consciência que tem que atravessar na faixa de segurança quando possível. Se tem faixa de segurança, procura atravessar na faixa de segurança, sempre cuidando, tendo todo o cuidado possível. Ciclista, procurar não andar em cima de calçadas, andar sempre na lateral da via, no caso, com todo cuidado. De preferência nunca andar na contramão, porque muitos acidentes acontecem com ciclistas quando eles estão andando na contramão, vai chegar num cruzamento principalmente, e o carro que está vindo naquela mão, que é mão única, por exemplo, o cara está acostumado a olhar só para um lado, ele não está acostumado a olhar para o outro, e aí acaba acontecendo esses acidentes, né? O motorista em si, hoje em dia, um dos dados que nós temos a maior incidência de acidentes em si, é o descuido através do celular. Toda vez que a pessoa vai usar o celular, hoje em dia é muito automático, tá sempre ali ligado, conectado, rede social, é WhatsApp, né? E aí tu tem que responder e tu tá dirigindo, sabe que não pode. Aí, é um segundo que tu perder, é um acidente que acontece. E é uma vida que pode se perder. Já que tu começou nesse sentido, eu já vou pedir para ti os dados que você tem em mãos, falando sobre as infrações de trânsito e aquilo que é mais comum no trânsito aqui do nosso município de Teutônia. Bom, Bruna, como a gente não tem agente de trânsito ainda em Teutônia, os dados que a gente consegue coletar geralmente são sempre são sempre com apoio, então, no caso da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária, né, e dos bombeiros voluntários aí, no caso. Então, da parte da Brigada Militar,
que hoje em dia eles atendem muito raros acidentes de danos materiais somente, eles atendem mais os de lesões, que aí no caso existe processos, né? Então a maior parte eles atendem esses no caso. Até porque agora, danos materiais podem ser feitos online, já na delegacia online, então não é necessário que a polícia vá até o local. Isso, exatamente. De lesões corporais, no caso, a Brigada Militar atendeu até hoje, no caso, do começo do ano até hoje, 54 acidentes. Tá? Mas nós temos aqui os dados do pessoal dos bombeiros voluntários, que eu quero até agradecer ao meu amigo Genir aí, que é o presidente lá dos bombeiros voluntários, que gentilmente passou para nós os dados aí. Dentro do município de Teutônia, em janeiro, 11 acidentes, fevereiro 12, março 13 acidentes, abril 16, maio 14, junho 19, julho 13, agosto 12, um total de 110 acidentes ocorridos dentro da via urbana, atendidos pelos bombeiros voluntários, tá? E na rodovia, na Via Láctea, eles atenderam em janeiro 5 acidentes, fevereiro 1, em março 5, em maio 2, em junho 4, em julho 5 e em agosto 4, num total, então, de 30 acidentes de trânsito na Via Láctea. Um total, então, de ocorrências que foi atendido pelos bombeiros voluntários dentro da cidade e também na parte da Via Láctea, foram 140 acidentes ocorridos, no caso. E sabe que quando os bombeiros vão, geralmente é lesão. Geralmente, ou é lesão ou morte. Nós tivemos uma este ano, né, no caso, né? Um trágico, no caso, né? E isso aí é muito preocupante. É muito preocupante porque muitas vezes é um descuido da pessoa. É aquele um segundinho que a pessoa olhou para o celular, ou aquele um segundinho que a pessoa só deu uma olhada para o lado. Nós temos um problema bastante grande, Bruna, que eu coloco. A gente, muitas vezes, com a pressa que a gente tem, a gente vai muito no automático, né? Então, nós esquecemos muitas vezes o que é o pare e o que é o reduz a velocidade. Pô, se ali na esquina tem uma placa de pare, é porque você tem que parar para olhar e não dar aquela reduzidinha. Já aconteceu comigo aconteceu já um acidente assim, o ano passado até, aquele descuido, aquela pressa, atrasado e tal, correndo, aí tu chega na esquina, tu dá aquela reduzidinha assim e olhou para um lado, olhou para o outro e vai atravessar, e quando vê, no caso, foi o que aconteceu, o cara saiu da lateral e bum! Sorte que estava devagar, não deu lesões em si. Mas é aquele detalhe, se tem uma placa de pare, tu tem que parar. Para e olha para os dois lados. Isso é o mais importante, porque a vida é muito mais importante do que um segundo que tu perca. A ideia hoje é justamente debater o assunto trânsito, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente também precisa pensar em sugestões e melhorias. Nesse sentido, eu vou pedir para o Jefferson falar na conscientização, no que o condutor, o pedestre, o que a gente que está no trânsito pode realizar, pode prestar atenção. E por outro lado, Peixoto, eu gostaria de saber também de que forma o Departamento de Trânsito está orientando, está olhando nesse sentido e realizando algumas melhorias no município. Bom, Bruna, a gente sempre fala, né, e como a gente estava comentando agora aí, debatendo, a questão muitas vezes da pressa, né, que a gente acaba entrando no automático e esquecendo dos mínimos detalhes, né. Então, o que a gente coloca sempre, e isso até nas abordagens que a gente faz, né, nos trabalhos que a gente desenvolve com motoristas, porque hoje o CFC ele não só desenvolve trabalhos com pessoas que vão se habilitar, mas a gente trabalha muito forte com já habilitados também, né? A gente, através de campanhas, vai em empresas, vai em debates, né, mesmo. E então a gente tem que cuidar o quê? Tá? Principalmente a questão da sinalização, né? E isso a gente pode dar os parabéns aqui pro Peixoto, porque a nossa cidade ela está bem sinalizada. E quando existe uma sinalização precária, prontamente a prefeitura vai lá e corrige, né, reforça, tá? E muitas vezes o motorista ele não dá essa devida atenção. Né? Então, respeitar a sinalização,
Tá? Se a gente respeitar a sinalização, a gente não está infringindo a lei e, consequentemente, não está gerando acidente, né? Outro detalhe importante, né, é o celular. Né? Hoje as tecnologias estão aí, né? Até o Código de Trânsito ele se atualizou em cima da questão do celular, porque antes era só multa por tu estar falando ao celular, né? E teve-se uma correção no código onde é que hoje diz que é não só o falar, mas o manusear ao celular, né? Porque o WhatsApp, né? A gente tá querendo visualizar ali a mensagem que chegou, né? Tá querendo responder a mensagem que chegou, né? Então o importante é que eu sempre digo, estaciona o veículo, né? Tu vai dar uma atenção melhor naquela resposta que tu precisa dar. Se não for urgente, deixa para depois, né? Então o celular, sim, hoje ele é um dos maiores causadores de acidente de trânsito, porque ele tira a atenção, né? Tu não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, isso é fato, né? A gente não consegue estar prestando atenção 100% no trânsito se tu quer visualizar aquela mensagem que chegou, né? Então são pontos assim estratégicos, a gente diz, né? Respeitar a sinalização, o uso do celular, né? E também, claro, a velocidade, né? A gente sabe que dentro do perímetro urbano existe, né, uma velocidade regulamentada, em alguns pontos 30, alguns pontos 40, né? Mas a gente sabe que os motoristas, por si, eles acabam infringindo essa parte da velocidade, que também é um fator muito importante para as causas do acidente de trânsito. Então a gente pede também esse cuidado, esse respeito com a sinalização, né, e com a velocidade e com o uso do celular. Bom, Bruna, quanto à parte nossa da municipalidade, no caso da parte do departamento de trânsito em si, por enquanto, como a gente não tem ainda agentes de trânsito, no caso, para fazer a fiscalização do trânsito, certo? A nossa parte, então, em si, é fazer a sinalização, a melhor sinalização possível. E a gente tem tentado fazer, no caso. A equipe é pequena, né? Que nós temos, no caso, atualmente nós temos 4 colaboradores trabalhando junto comigo, são 5 no caso, então eu vou para a rua, eu meto a mão na massa junto com a gurizada para poder fazer uma melhor sinalização. O município é muito grande, a gente tem muita coisa por fazer, tem muita coisa ainda por corrigir, tem alguns vícios antigos no caso, algumas sinalizações antigas que estão atrasadas, que a gente tem que normalizar, e aí como a gente está correndo atrás para tentar fazer o melhor. A gente tem procurado fazer a nossa parte, tentar deixar a sinalização a melhor possível, no caso. O porquê que eu me preocupo muito? É a minha vida que tá sendo preservada, é a vida dos meus filhos, é a vida da minha família, é a vida da minha cidade, certo? São pessoas próximas a mim, e a gente sempre tem que ter essa empatia de pensar no próximo também, né? Então a gente sempre, como poder público, a gente tem essa obrigação de fazer o melhor. A gente tem feito o melhor, tentado fazer a melhor sinalização. Mas aí é aquela parte da conscientização das pessoas de cumprirem as regras de trânsito. Vou te dar um exemplo bem prático, no caso. Na esquina da rua 2 Norte com 2 Leste. Certo? Esquina 2 Norte com 2 Leste. Eu vou dar como ponto de referência ali a reabilitar. Não tem... aquela esquina ali. Em março deste ano, em maio deste ano, antes da festa de maio, a sinalização não estava precária. A sinalização ali é até bem legal, ela tem tachões até para redução e tudo mais. Mas mesmo assim, daí deu 2 acidentes, no caso, deu um na sexta-feira e deu um no domingo, né? Mas tem coisa errada. Eu fui para aquele local, olhei ali, não, a sinalização está até que adequável. Mas nós tentamos fazer uma melhoria ainda. Fizemos uma pintura de estímulo de redução de velocidade no cruzamento, que é obrigado a parar. Fizemos uma melhor sinalização. Pois essa semana não deu outro acidente lá. Então quer dizer, poxa, por que deu acidente? Ou a pessoa simplesmente fez aquela situação toda de dar uma olhadinha para o lado e atravessar sem parar, no caso onde era obrigado a parar. Ou, no caso, estava distraído no celular, alguma coisa desse gênero deve ter acontecido. A menos que a pessoa tenha tido um mal súbito, né?
Aí é um fato diferenciado, no caso, né? Mas fora isso, geralmente é uma infração de trânsito que a pessoa comete que dá os acidentes, né? São algumas questões também de vícios, né? Às vezes a gente está tão acostumado a passar num local que passa a não observar a sinalização que deveria ser observada. Isso, é como a gente estava comentando, né? É no automático, né? Então, mas é sempre bom a gente ter esse cuidado, né? O automático em si, claro, a gente está acostumado sempre fazer o mesmo lugar, o mesmo percurso, né? Quando vai de casa para o trabalho, vice-versa, vai para a escola, vai para a faculdade. Mas a gente, eu sempre digo que a gente deve estar atento, porque com o momento pode aquele mesmo local mudar o sentido do trânsito, alguma sinalização nova, enfim. Então a gente deve observar isso, observar o que está ao nosso redor também, né? Sempre é importante isso no trânsito. Gente, falando sobre a Semana do Trânsito, quais ações foram e estão sendo realizadas ainda aqui em Teutônia? A gente sabe que sempre há uma movimentação com as escolas, né? Afinal, nossos pequenos levam a informação para casa e ensinam os papais. Isso, a gente, quando fala em Semana do Trânsito, a gente sempre lembra de primeiro se desenvolver um trabalho com as escolas, né? As crianças, elas são, vamos dizer assim, que vão compartilhar a informação, muitas vezes vão atingir um público maior do que se a gente for falar, às vezes, para um adulto, né? Então a criança, ela vai escutar, ela vai chegar em casa, vai falar para o pai, vai falar para a mãe, vai cobrar do pai e da mãe, né, para fazer certo, né, vai instigar a família em si a fazer as coisas certas. Então a gente esse ano, Bruna, ano passado a gente não conseguiu fazer, né? Devido à pandemia, a gente ficou mais fazendo um trabalho focado nas redes sociais, na Semana do Trânsito, né? E esse ano a gente conseguiu, então, ir para fora, ir para as escolas, né? A gente fez alguns trabalhos com as escolas municipais e estaduais. Agora, no final de semana, a gente vai ter até para os motoristas, a gente vai fazer uma campanha nas duas sinaleiras, no bairro Canabarro e no bairro Languiru, tá? Temos ainda, na semana que vem, ainda algumas escolas que, como a gente não conseguiu atender todas, né? Então a gente ainda programou para a semana que vem atender algumas escolas também. Inclusive, esse ano a gente fez um trabalho um pouco diferenciado com as escolas, claro, que aceitaram, de trazer os alunos até o CFC. Né, primeiro para conhecer já, né, a estrutura em si de uma autoescola, conhecer o trabalho que é desenvolvido, né, a gente faz toda uma explanação de como funciona o dia a dia, né, a gente tem instrutores que vão lá e vão abordar como é a tarefa deles, né, o que é a função do instrutor. E também depois a gente faz esse trabalho de conscientização, de atividade, uma coisa bem lúdica assim com as crianças que elas pegam a atenção, né, e conseguem, como eu disse, conseguem depois levar isso adiante para as suas famílias também. Da nossa parte da prefeitura, na parte do departamento de trânsito, a gente até se programou um pouquinho para tentar fazer alguma coisa de blitz em si e tudo mais, mas o tempo, infelizmente, atrapalhou um pouco, né? Choveu bastante nos últimos dias e aí isso atrapalhou um pouquinho. Então as blitz acabaram não acontecendo, né? No dia de hoje, então, no caso, nós estamos trabalhando com a escola Mundo Encantado em Canabarro, onde é que a gente vai ser, onde está, até a gente pede atenção dos motoristas ali, né? Na rua Arnaldo, não é Arnaldo Krug, é a anterior ali, é Divino Schiffer, não me lembro o nome da rua agora, mas é aquela do Mundo Encantado, do lado da praça em Canabarro, certo? Ali ela vai estar interditada, aquela rua, tá, entre a Carlos Arndt e a Dom Pedro II, que nós vamos estar fazendo uma atividade com as crianças das 8h30 até as 10h30 e de tarde das 2 da tarde até as 4 da tarde. Nós vamos estar fazendo alguma atividade com as crianças, no caso, a brincadeira com a motoca, no caso, como se eles estivessem no trânsito e ensinando a atravessar, a respeitar o pedestre quando está atravessando a faixa de segurança. Vamos estar trabalhando nessa parte. Então a gente pede atenção do pessoal que aquele canto vai estar interditado hoje à tarde. Hoje a parte da manhã e a parte da tarde nesses horários, né? E no demais, a gente fez um acordo com o pessoal da Secretaria de Educação, a secretária Fábio,
ela propriamente instituiu que as escolas em si trabalhariam alguma coisa em cima da educação no trânsito, né? Então, as próprias escolas em si estão trabalhando, no caso, né? Estão fazendo alguma coisa em cima disso. Mas a gente está à disposição, se alguém mais que precisar alguma coisa que a gente consiga ajudar, a gente está aí à disposição para ajudar. Gente, infelizmente o nosso tempo é curto, com certeza a gente teria como debater trânsito por muito mais tempo aqui, né? Mas para encerrar, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais e deixassem dicas para o nosso ouvinte. Bom, então a gente agradece aí o espaço para a gente colocar um pouco a respeito do trânsito, que trânsito sempre é muito importante. Como eu disse no começo, no caso, todos nós fizemos parte do trânsito e o nosso lema é bem propício, no caso, juntos salvamos vidas, todas as pessoas, é a responsabilidade de cada um que salva a vida. Então, lembre-se, bastante consciência no trânsito para chegar vivo ao seu destino. Jefferson, obrigada. Bruna, então, o próprio, né, tema deste ano, então, como colocamos antes, Juntos Salvamos Vidas, né? Eu acho que é um momento de a gente provocar uma reflexão, né, no trânsito para essa questão de que todos nós pertencemos ao trânsito, não é só o motorista, né? E eu acho que se a gente, todas as partes envolvidas no trânsito fizerem, né, a sua parte como deve ser, eu acho que sim, que a gente vai, com certeza, a gente só tem a beneficiar toda a sociedade, né? Então, é uma reflexão que eu faço para que cada um, né, faça a sua parte, né, ajude, né, no que precisar, numa sinalização, quando precisar, tem alguma sugestão para fazer, enfim, é um bem comum de todos, né? Então, e todos vão se beneficiar com isso daí. Muito obrigada, bom final de semana. Obrigado.